Graça e paz, queridos irmãos. Estou aqui hoje dando continuidade à série de mensagens Veredas, a qual o pastor Ademir tem compartilhado conosco. E neste dia eu gostaria de compartilhar com vocês um tema que eu escolhi como o fim da crise. Esse tema é algo que faz muito jus ao momento que nós estamos vivendo, e ao ler esse texto eu me detive a este momento para poder compartilhar com os irmãos esta mensagem. O texto que nós vamos ler está lá em 2 Reis, capítulo 6, e versículo de número 24 e 25, que diz assim: E sucedeu, depois disto, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. Agora, 2 Reis 7:1. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, haverá 1 medida de farinha por 1 siclo e 2 medidas de cevada por 1 siclo à porta de Samaria. Então Eliseu, ele profetizou na terra de Israel. Nós sabemos que Israel, ela pertence à tribo do norte. Houve, como nós bem conhecemos pela história, a divisão das tribos a partir do filho de Salomão, chamado Roboão. Roboão ficou reinando na tribo do sul, que era Judá, e a sua capital Jerusalém. E naquela época, Jeroboão estava reinando na tribo do norte, cuja capital era Samaria. Toda essa história ela acontece na tribo do norte, em Israel, cuja capital era Samaria, como nós acabamos de ler. E quem reinava na Síria era Ben-Hadad, ou mais conhecido como Ben-Hadad II. Ben-Hadad, diz a história, que ele tinha 32 reis que eram subordinados a ele. E dentro desses 32 reis, ele havia um exército de 120 mil homens. E o texto que nós acabamos de ler diz que Ben-Hadad subiu e cercou Samaria com todo o seu exército. Ou seja, nós entendemos que Ben-Hadad estava cercando a terra de Samaria ali naquele momento com aproximadamente 120 mil homens. E dentro desta situação, nós vimos que uma crise foi estabelecida na terra de Samaria. Ben-Hadad, de forma muito bem trabalhada e projetada, cercou Samaria para que houvesse ali então uma crise não só econômica, como uma crise também na parte da saúde, uma crise sanitária, assim podemos dizer. Então, como o comércio de Samaria era feito ali às portas da entrada da cidade, do lado externo, ele foi diretamente prejudicado, assim prejudicando toda a economia da terra de Samaria. Porque ali dentro desta situação, ali na porta eles não poderiam vender, porque eles não poderiam sair. Ninguém poderia entrar e ninguém poderia sair por conta do exército de Ben-Hadad estar cercando todo o redor da cidade. Então ali havia uma crise instaurada ali naquele momento. E o sentido deste cerco era enfraquecer o povo, para que eles se rendessem ao rei da Síria de forma voluntária. Então, dentro desta situação caótica, dentro deste texto que nós lemos, eu extraí 3 lições. São 3 breves reflexões para que a gente venha a entender o posicionamento do homem de Deus, do profeta Eliseu, mediante a esse sistema de cerco que foi colocado ali por Ben-Hadad, mediante esta crise que foi instaurada ali nas terras de Samaria. E a primeira lição que eu extraí desse texto é que nós não devemos confiar no homem. Por quê? Quem reinava em Israel naquele momento era Jorão. Jorão, ele era filho de Acabe com Jezabel. Ele era um rei que estava totalmente perdido dentro das situações que foram ali colocadas. Nós vemos uma similaridade muito próxima com também hoje o presidente, governadores e prefeitos que, mediante esta situação de pandemia, se encontram perdidos.
Então o que acontece? Eles criam algumas medidas provisórias, eles criam alguns decretos e logo revogam, porque eles veem que não surtiram efeito. Então ali eles mostram a sua incapacidade de conter esta situação. E dentro deste texto eu percebi que a confiança de Eliseu não estava pautada nas ações de Jorão, mas a confiança de Eliseu estava pautada na esperança que ele tinha no Senhor de dar fim a este momento de crise no momento em que bem entendesse. Então nós vemos o despreparo de Jorão em muitos casos, como por exemplo, ele colocou a culpa no Deus de Israel da crise que havia acontecido ali naquele momento. E como ele não conseguia alcançar o Senhor a fio da espada, ele mandou que os seus homens fossem atrás de Eliseu. E ele procurou matar Eliseu porque ele achava até então que Eliseu fosse o culpado desta situação. Nós vemos também o despreparo dele, que por conta da crise sanitária, socioeconômica, havia fome na terra de Israel, a ponto de uma cabeça de jumento ser vendida por 80 ciclos de prata, e esterco de pombo, que era usado para fazer ali, para cozinhar aquelas cabeças de jumento, era vendido por 5 ciclos de prata. Então nós vemos que havia fome, e também ali havia a prática do canibalismo nas terras de Israel, porque nós vemos que no versículo do 26 ao 29 do capítulo 6, ali há uma situação onde duas mães estavam brigando, porque uma mãe havia dado seu filho para ser morto e ali cozido no dia anterior, e as duas mães ali comeram o filho daquela mulher, e no dia seguinte, quando o filho da outra mulher deveria ser entregue, esta mulher escondeu o seu filho. E então esta outra que havia dado o seu filho para morrer, chegou diante do rei e disse: rei, me socorre, porque esta mulher, ela não quer dar o filho dela para que nós venhamos a cozir ele e a comer, porque no dia passado nós comemos o meu filho e hoje foi combinado de comer o filho dela, e ela não dá o seu filho para comer. Naquele momento ele não soube instruir aquela mulher, ele não soube conduzir o povo numa situação que viesse a trazer de certa forma um benefício para aquele povo, uma paz ou uma esperança para aquele povo. Então nós vemos o despreparo dele, e é muito similar ao despreparo hoje do presidente, governadores, e não só do Brasil, mas de outras nações que também se encontraram perdidos nessa situação. E nós vemos que Isaías 2:22 diz: não confiem no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? E nós vemos até mesmo o salmista dizendo, lá em Salmo 121, clássico Salmo 121, verso 1 e 2, dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós não devemos fixar os nossos olhos em governadores, em prefeitos, no presidente, de forma que ele seja o responsável pela nossa esperança, que ele seja o responsável por o nosso bem-estar, de forma que, digo bem-estar psicológico, porque a partir do momento que nós pautamos a nossa esperança no homem, nós estamos sujeitos a sofrer, de certa forma nós estamos sujeitos a sofrer decepções, porque o homem é falho, e nós temos visto o despreparo deles para conduzir o povo nessa situação. E a partir do momento que nós fazemos como Eliseu, de não levantar julgamentos contra Jorão, de não levantar situações como ele sendo um péssimo rei, por isso que Israel estava vivendo aquele momento, não, Eliseu ficou calado e esperando no Senhor o momento certo de agir. Nós também devemos estar com nossos corações pautados na vontade do Senhor, ancorados no Senhor, para que a tua justiça se manifeste sobre as nossas vidas e sobre o mundo nesta situação de crise. Então, não devemos confiar no homem, mas confiar no Senhor, que dará o livramento em tempo oportuno. E a segunda lição é que nós devemos ser portadores de palavras de vida. Nós vemos que pessoas que são cristãs, em meio a essa crise, elas têm sido como se fossem profetas do caos, sempre profetizando o que é ruim, o surgimento de um remédio que supostamente possa ser eficaz no tratamento da doença, e muitos já levantam julgamentos contra isso, sem que haja embasamentos para que isso possa de fato ser dito e julgado de forma tão insistente dessa maneira. Então nós levantamos diversos julgamentos contra
contra presidentes, contra governadores, contra prefeitos, e nós esquecemos de anunciar aquilo que o Senhor colocou em nosso coração. Nós esquecemos de anunciar as boas novas, a qual nós somos incumbidos de anunciar. Porque nós, por termos o Espírito Santo de Deus, nós somos incumbidos a anunciar as boas novas do Senhor. E o que acontece é que muitos começam a anunciar o caos, a anunciar a destruição. Mas nós vemos que Eliseu, lá no capítulo 7, versículo de número 1, ele diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e depois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então, qual que é a segunda lição que eu aprendo aqui? Não seja profeta do caos. A igreja deve ser relevante neste momento. A igreja deve exercer o seu papel de trazer as boas novas, de trazer esperança. Já não basta a mídia, já não basta os meios de comunicação, já não basta o tanto de pessoas que estão anunciando o caos. Nós somos incumbidos de anunciar a esperança, de anunciar a vida, porque nós somos portadores do Espírito Santo do Senhor. Nós somos moradas de Deus. Então nós devemos anunciar as boas novas do Senhor, palavras de esperança, palavras de salvação. Então esta é a segunda lição que eu aprendo neste texto. E a terceira lição é que Deus é soberano e Ele está no controle de todas as coisas. Logo após isso, 4 homens leprosos, eles decidiram ir ao arraial dos Círios. Porque no texto, quando nós lemos depois no capítulo 7, nós vemos que haviam 4 homens leprosos à porta da cidade. Esses 4 homens, eles esperavam ali que alguma coisa acontecesse para que eles pudessem se alimentar ou pudessem sobreviver em meio à crise. E eles, esperando ali na porta, eles pensaram consigo: vamos ao arraial dos Círios e vamos e pedimos comida, porque se nós ficarmos aqui na porta, nós morreremos, e se nós chegarmos até o arraial e eles nos matarem, tão somente morreremos. E nós temos uma maior chance de ir até lá e de repente eles nos dar comida. Então esses 4 leprosos, eles vão em direção ao arraial dos Círios, aonde ali eles estavam acampados. E quando eles chegam diante do arraial, eles veem que não haviam mais ninguém, que haviam ali os despojos, ali haviam os bens daqueles soldados todos deixados naquele lugar. Os cavalos, os mantimentos, as riquezas e até mesmo as vestes que os sírios tiraram para poder correr melhor, eles deixaram ali naquele lugar. E por quê? Porque ao passo desses 4 leprosos, o Senhor fez com que os sírios no seu arraial ouvissem um barulho de como se fosse um exército. E eles ouviram barulhos de carros e cavalos. E naquele momento eles se uniram e falaram: o rei de Israel se uniu com os heteus e com os egípcios e estão vindo contra nós. Vamos partir em retirada. Então o que aconteceu? Deus, no controle da história, no controle de todas as coisas, Ele multiplicou os passos de 4 leprosos como se fosse o passo de um grande exército, assustando ali os sírios, e eles partiram em retirada. E ali aqueles leprosos, eles comeram, e eles pegaram riquezas, e eles foram até a porta da cidade e anunciaram todas estas coisas. O que humanamente pensando era impossível. Havia o sítio ali dos sírios sobre a porta de Israel, a porta de Samaria. Humanamente falando, era impossível que acontecesse uma mudança drástica como essa. Mas o Senhor, que está no controle do mundo, que está no controle de todas as coisas, que pode mudar uma situação da noite para o dia, assim o fez na terra de Samaria. Então aprendo aqui que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. O Senhor, Ele mudou toda esta situação do dia para a noite. E nós vemos que no capítulo 7, versículo de número 18, diz: assim se cumpriu o que falara o homem de Deus ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos,
vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 siclo, e 1 de flor de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. Então nós vemos que se cumpriu ali a palavra do profeta. A partir do momento que nós entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, nós descansaremos no Senhor. Salmo 103:19 diz: o Senhor estabeleceu o teu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Nós temos uma mania de querer exercer domínio sobre todas as coisas. Eu digo isso que até eu mesmo, em muitas situações da minha vida, quero eu exercer ali o completo domínio, e eu vejo muitas vezes a minha incapacidade de exercer o domínio sobre muitas coisas. Então tem coisas que elas fogem de fato do nosso alcance e do nosso domínio. E a partir do momento que nós permitirmos que o Senhor exerça o domínio sobre as nossas vidas, nós passaremos também a compreender que todas essas coisas que estão acontecendo é uma vontade permissiva de Deus, é uma vontade do Senhor permissiva para que tudo isso ocorra, e há um tempo já pré-determinado pelo Senhor para o fim desta situação. Então eu gostaria que você entendesse de que o Senhor, Ele está no domínio de todas as coisas, e que da noite para o dia, na terra de Samaria, o Senhor findou ali uma crise que estava de certa forma gravíssima, e que humanamente falando era impossível que fosse mudada tão repentinamente. Mas no dia seguinte já houve abundância em Samaria. E nós cremos que a partir do momento que o Senhor intervir nesta situação, também haverá abundância na nossa nação, também haverá abundância nas nossas vidas, porque a nossa esperança não está pautada no homem, assim como a de Eliseu não estava pautada em Jorão, mas a nossa esperança deve estar pautada no Senhor, que sem dúvidas o Senhor Ele não nos frustra. Então, para concluir, Deus decretou o fim da crise em Israel ao seu tempo. O comércio voltou a funcionar às portas de Samaria. Houve abundância de alimentos e os bens do povo foram restabelecidos. Eliseu não se deteve em anunciar o caos, e nem se levantar contra Jorão, o rei perverso de Israel, mas se deteve em anunciar a mensagem que traria novamente a dignidade ao povo de Israel. Que nós possamos aprender com este homem de Deus a como nos portar mediante esta crise. Nós devemos entender que nós não devemos confiar no homem, porque o homem, em sua essência, ele é falho. Nós devemos anunciar as boas novas do Senhor. Nós devemos ser luz para as trevas. Nós não devemos profetizar o caos, como já tem feito a mídia, como já tem feito a grande parte da população. E nós devemos entender que o Senhor continua exercendo o domínio sobre todas as coisas. Esta é a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Eu gostaria que você compartilhasse essa palavra, para que ela chegasse no coração de outras pessoas, para que essas pessoas também fossem alcançadas por essa mensagem e viessem a ter esperança no Senhor, que da noite para o dia pode mudar qualquer situação, assim como na nossa atual. Da noite para o dia, o Senhor pode trazer à tona um remédio 100% eficaz no tratamento para essa enfermidade. Pode trazer o fim dessa crise, pode trazer o fim da crise econômica. Então compartilhe essa mensagem para que chegue no coração de outras pessoas, e então nós possamos ter esperança no Senhor, que está com todo o controle sobre as suas mãos, exercendo domínio sobre a nossa nação. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.